Paz de Cristo, amados. Daqui é o vosso bem-amado pastor Francisco Seca. Viemos através da emissão A Verdade aportar para os amados a palavra do Senhor. Hoje estaremos trazendo algumas luzes sobre os 5 ministérios, pois é um tema muito vasto, mas, portanto, nós estaremos simplesmente fornecendo algumas luzes sobre os 5 ministérios que nós, pela graça de Deus, podemos entender algumas coisas diretamente ligado na revelação. Nós abençoamos a todos os amados que nesse ato momento estão tendo contato com esta gravação de vídeo. Nós abençoamos todas as igrejas cristãs, abençoamos as famílias, abençoamos os ministérios que estão representados aí. E neste ato momento, tendo contato com essas gravações de vídeo, nós pedimos que Deus vos possa abençoar e que Deus vos possa dirigir nos seus passos, que Deus vos possa realmente clarear os vossos passos, do jeito que a Bíblia diz no livro de Salmos: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é, portanto, a tua palavra. Então, que a luz do Senhor, a lâmpada do Senhor, realmente que a sua palavra esteja no teu caminho, que você esteja, portanto, dirigido pela luz que é a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre os 5 ministérios, segundo a graça do Senhor. Queridos e amados, devemos sempre compreender que o Senhor guardou muitas coisas no Antigo Testamento. E dizemos sempre que a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 45, penso que no seu versículo 20, que o Deus de Israel é um Deus que se esconde. Entenda que Deus é um tesouro e nunca você vai encontrar tesouro na superfície. Por isso é que ouro e os outros minerais, o diamante, estão sempre, queridos e amados, embaixo, lá no fundo, no fundo do solo. E, portanto, você vai saber também que mesmo até o petróleo, sendo, queridos e amados irmãos, um mineral de extrema importância, só deve se encontrar em lugares de difícil acesso. É mesmo assim que Deus realmente escondeu, queridos e amados irmãos, os mistérios. Deus realmente escondeu, Deus realmente colocou no fundo, Deus escondeu, mas através da sua revelação, portanto, estamos a ir até lá para mais ou menos entendermos e podermos vir trazer na partilha com os amados. Nós, queridos e amados irmãos, abençoamos a todos vocês. E quando eu estava falando acerca dos tesouros que Deus colocou na terra, fez-me lembrar uma mensagem. E, portanto, na próxima oportunidade, talvez nós estaremos falando sobre a terra que porta consigo os tesouros, né? O diamante, o ouro, tudo, por que tudo devia estar, né? Mas a ter tudo, queridos e amados irmãos, isso se explica na palavra de Deus, a terra que porta os tesouros. E, queridos e amados, nós, portanto, estaremos falando sobre este assunto numa próxima oportunidade, mas vamos começar sempre, queridos e amados, no Antigo Testamento, porque é sempre necessário nós consultarmos primeiro as gerações passadas, porque nós somos gerações de ontem e não sabemos nada, mas quando nós consultamos os amados ali, portanto, nós começamos a entender mais coisas que Jesus Cristo, portanto, veio, queridos e amados irmãos, cumprir no outro lado. Nós agradecemos a Deus por isto. Portanto, eu estarei lendo a Bíblia Sagrada, não é? Quando falamos dos 5 ministérios, a passagem que nós lemos normalmente é Efésios capítulo 4, versículo 11. Uma passagem realmente muito conhecida. Efésios capítulo 4, vou começar a ler a partir do versículo Vou começar a ler a partir do versículo 10. Aquele que desceu
é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Queridos e amados, compreenda que vemos aqui Paulo realmente dizendo que o eterno Deus, Jesus Cristo, ele deu para uns como. Queridos e amados irmãos, o como não entende em português. O como quer realmente dizer que nós somos cópias, ele é o original. E nós fomos, queridos e amados irmãos, simplesmente concedido a graça de sermos como pastor, porque ele é o verdadeiro pastor, como profeta, porque ele é o verdadeiro profeta, como apóstolo, porque ele é o verdadeiro apóstolo, porque a palavra apóstolo quer simplesmente dizer enviado, e Jesus Cristo, ele é o verdadeiro enviado, ele é o ungido de Deus, ele é o Mashiach, ele é o Messias. Segundo, queridos e amados irmãos, no livro de Hebreus capítulo 10, a partir do seu versículo 6, versículo 7, entenda que quando a Bíblia vai dizer que como doutor, quer dizer que ele é o verdadeiro doutor, quer dizer que ele é o verdadeiro professor, ele é aquele que ensina, ele é aquele que coloca os pontos nos is e traço nos t's, ele é o verdadeiro evangelista. O evangelista, portanto, ele tem, queridos e amados irmãos, por função vir com uma palavra, com uma boa nova, retirar as pessoas da escravatura e, portanto, manifestar a libertação, manifestar, queridos e amados irmãos, aleluia, o repouso. E sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o verdadeiro evangelista, porque é ele que realmente veio com a boa nova. Dali entendemos, queridos e amados irmãos, a descrição dos 5 ministérios. Mas não, queridos e amados irmãos, se esqueça que Deus já havia apresentado isso no Antigo Testamento, que verdadeiramente dentro, queridos e amados irmãos, de um determinado lugar, era necessário que, em primeira instância, fossem 5 pessoas, 5, queridos e amados irmãos, entidades, 5 pessoas que realizariam um ofício dentro do mesmo lugar. E depois Deus, no Novo Testamento, portanto, vai vir nos explicar que aqueles 5 verdadeiramente explicam os 5 ministérios. Vamos ler no livro de Levítico, capítulo... Vamos ler Êxodo primeiro. Depois é que nós, portanto, passaremos a ler o livro de Levítico, capítulo 8. Livro de Êxodo, capítulo 28. Vamos ler o versículo 1. Êxodo 28, 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que administrem o ofício sacerdotal. Deus está dando prescrições a Moisés, que ele teria que chamar o seu irmão Arão e com os seus filhos, para que pudessem, portanto, administrarem o ofício sacerdotal. Quer dizer que eles poderiam administrar o ofício sacerdotal dentro do tabernáculo, dentro, queridos e amados irmãos, da tenda do Senhor. Arão, 1. Nadab, 2. Abiú, 3. Eleazar, 4. E Itamar, 5. Queridos e amados irmãos, compreenda algo. Arão e os seus 4 filhos foram, portanto, os primeiros que lhes foi concedido a graça e oportunidade para que eles pudessem administrar o ofício sacerdotal dentro do tabernáculo. E, queridos, nós sabemos que o tabernáculo verdadeiramente fala do homem, porque uma vez que o homem é tripartite, o tabernáculo também era, portanto, tripartite. O tabernáculo estava constituído pelo lugar santíssimo, lugar santo e o átrio. O homem é constituído por alma, espírito e corpo. Vemos de forma categórica que realmente o homem fala do tabernáculo. E não esqueça que também mesmo a arca de Noé, ele tinha 3 compartimentos, sempre a imagem de um homem.
porque a Arca de Noé fala verdadeiramente do nosso Senhor Jesus Cristo, que é, queridos e amados irmãos, o verdadeiro lugar onde nós nos refugiamos, queridos e amados irmãos, onde nós estamos e que dali não seremos julgados negativamente pela manifestação da ira do eterno e poderoso Deus, uma vez que nós estivermos dentro dele. Ele é a arca. Entenda que a arca também tinha 3 compartimentos. É sempre, queridos e amados irmãos, a imagem de um homem. E entenda ainda que o tabernáculo é a imagem de um homem, quer dizer que o tabernáculo verdadeiramente é um homem. E existe um trabalho que seria, portanto, feito dentro deste corpo, mas era necessário que verdadeiramente fossem 4 homens, 4 pessoas a trabalharem, a administrarem o ofício sacerdotal dentro deste lugar. E estamos a dizer que o tabernáculo verdadeiramente fala de um corpo, fala do corpo do homem. E é, queridos e amados irmãos, ali dentro, amados, fala do homem, o tabernáculo fala do homem, e é dentro, queridos e amados irmãos, deste homem, deste corpo, onde realmente os cinco homens, nesse caso Arão e os seus 4 filhos, realmente poderiam realizar o serviço sacerdotal. E entenda ainda que verdadeiramente o tabernáculo fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos no livro de João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14, a Bíblia vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isaías vai nos dizer que ele seria chamado de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus no nosso meio. Quer dizer, Deus vestiu o corpo e está no nosso meio. E, queridos e amados irmãos, entenda que este princípio nós obtemos a partir do livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 8 até o versículo 9. Deus vai dizer a Moisés que vocês vão construir o tabernáculo e eu vou me manifestar e eu habitarei no meio deles. Quer dizer que a condição para que Deus se possa manifestar como Emanuel verdadeiramente era através de um corpo, nesse caso o tabernáculo. Quer dizer que o tabernáculo era verdadeiramente o corpo que Deus realmente se podia usar para manifestar a sua presença no meio do seu povo. Quer dizer que através do tabernáculo Deus estava já revelando o mistério de Emanuel. Em livro de João capítulo 1 versículo 14, quando a Bíblia, queridos e amados, nos vai dizer que Deus se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer que o verbo entrou dentro de um corpo. Quer dizer que o verbo entrou no tabernáculo e uma vez que ele entra no tabernáculo, então manifesta a sua presença no meio dos homens. Mateus capítulo 1, versículo 23, o anjo vai dizer que este, portanto, que nasceria de Maria, seria, portanto, o seu nome Emanuel. Emanuel, queridos e amados irmãos, verdadeiramente fala da função e fala, queridos e amados irmãos, da dispensação em que o Senhor realmente manifestar-se-ia, aleluia, de forma presente, de forma humana no nosso meio. E algumas pessoas por vezes fazem confusão quando a Bíblia vai dizer que ele seria chamado de Emanuel e nós não vemos, portanto, Jesus Cristo sendo chamado de Emanuel. Emanuel, queridos e amados irmãos, não foi concedido como um nome, mas foi concedido como uma função, como uma missão que realmente Deus estaria, queridos e amados irmãos, alcançando e fazendo. Ele, queridos e amados irmãos, através de se manifestar dentro de um corpo, queridos e amados, ele, portanto, seria chamado Emanuel. Não pelo fato dele ser chamado Emanuel, começaram a lhe chamar, está ali o Emanuel, não. Mesmo quando a Bíblia vai nos dizer no livro de Isaías que ele seria chamado maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós entendemos que em nenhum momento Jesus Cristo foi chamado de Pai da eternidade, nenhum momento que Jesus Cristo foi chamado Príncipe da paz, mas entendemos que todas essas funções realmente estariam dentro de Jesus e ele realmente portaria a paz. Ele é o Pai da eternidade, queridos e amados irmãos, ele é o maravilhoso que verdadeiramente teria que vir para manifestar todos esses mistérios diante dos homens, uma vez que Deus, portanto, vestiria um corpo e ele viria em meio aos humanos. Dali entendemos que o corpo que Deus realmente vestiu é o tabernáculo. E Deus vai dizer que dentro do tabernáculo 5 homens poderiam trabalhar dentro deste mesmo lugar. E entenda que o Senhor Jesus Cristo vai falar que a igreja é o seu corpo.
Dali, queridos e amados irmãos, começamos a entrar em pequenas conclusões e começamos a fazer agora pequenos paralelos. Entendermos que o corpo, que é o tabernáculo, verdadeiramente fala da igreja. E nós estaremos lendo uma passagem no livro de Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Vou começar a ler, queridos e amados irmãos. Vou começar a ler a partir do versículo 18. Tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todos os principados e poder e potestades e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Da igreja, presta atenção, amado. Da igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Dali, queridos e amados irmãos, entendemos que a igreja é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja realmente fala, queridos e amados, do tabernáculo antigo. E, portanto, o tabernáculo é uma imagem, portanto, a igreja é a realidade daquele corpo. Queridos e amados, entenda que a igreja é o corpo. E da mesma forma que 5 homens trabalhavam dentro do tabernáculo na sombra, Deus também, Jesus Cristo, Ele mesmo vai colocar 5 entidades, 5 ministérios, queridos e amados irmãos, para administrarem o ofício sacerdotal dentro da igreja. E nós, queridos e amados irmãos, fomos entender isso. Quando nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai nos falar dos 5 ministérios que Jesus Cristo Ele mesmo colocou dentro do seu corpo para, portanto, manifestarem ao seu povo a estatura varonil dele mesmo ao seu povo. E, portanto, dali, queridos e amados irmãos, começamos, no entanto, a compreender algumas coisas. Entenda ainda que quando Deus realmente vai conceder a oportunidade a Moisés para passar a escrever o Pentateuco, entende que Pentateuco, a palavra penta quer dizer 5, teuco quer realmente dizer o volume, quer dizer o recipiente onde se guardam, queridos e amados irmãos, livros. No entanto, dali entendemos que o Pentateuco é um livro em 5 volumes, ou então o recipiente contido nele 5 pequenos livros. E nós sabemos que o Pentateuco são exatamente os 5 primeiros livros que Moisés escreve, a partir do livro de Gênesis até o livro, queridos e amados irmãos, de Deuteronômio. Mas não esquece que esses 5 livros, amados, realmente é o fundamento da Bíblia. Esses 5 livros realmente é o alicerce, onde todos os outros livros estão construídos. Entenda ainda, queridos e amados irmãos, que mesmo até Elias, mesmo até Josué, mesmo até todos os outros, mesmo até Eliseu, tudo quanto eles fizeram, queridos e amados irmãos, eles sempre, aleluia, olhavam para os 5 livros de Moisés. Portanto, era a Bíblia do seu tempo, o Pentateuco, que também pelo hebraico é chamado de Torá. A palavra Torá não quer dizer lei, a palavra Torá quer dizer instrução, porque o plural de Torá é Torot. Torot quer dizer instruções. Entenda, queridos e amados irmãos, que Torá realmente quer dizer instrução, e Deus vai conceder as suas instruções, as suas Torotes, as suas Torot, para não pluralizar a palavra que já está no plural. Deus vai, portanto, manifestar as suas Torot, queridos e amados, a partir desses 5 livros. E esses 5 livros verdadeiramente fazem paralelo com os 5 ministérios. Entenda, queridos e amados irmãos, nós estaremos, portanto, agora fazendo uma grande alusão, queridos e amados, mostrando aos amados que verdadeiramente os 5 livros
fazem uma grande alusão dos 5 ministérios. Primeiro é que o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, nós sabemos que Moisés, portanto, não estava em vida, ele não vivenciou, queridos e amados irmãos, a criação e tudo quanto realmente é contado no livro de Gênesis. Dali nós entendemos que foi uma capacidade, queridos e amados irmãos, profética, que fez mais ou menos para que Moisés pudesse, aleluia, entrar, perfurar, até, queridos e amados irmãos, num outro lado e conseguir ter, queridos e amados, uma visão daquilo que realmente Deus, queridos e amados, havia feito, como Deus havia criado tudo. E dali, queridos e amados, nós convergimos o ministério profético com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis verdadeiramente fala, queridos e amados, do ministério profético. Uma vez que Moisés não estava em vida quando todas essas coisas, principalmente a obra da criação, como então Moisés vai escrever? Acreditamos que verdadeiramente foi uma grande revelação que o eterno e poderoso Deus manifestou para Moisés, e portanto Moisés passou a escrever o livro de Gênesis. E dali dizemos que o livro de Gênesis verdadeiramente converge com o ministério profético. Por isso é que nós ainda dissemos que quando nós lemos o livro de Gênesis, queridos e amados irmãos, entenda que é tudo uma profecia. Porque tudo aquilo são imagens, são sombras que verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir cumprir. Portanto, quando Moisés vai falar de José, quando Moisés vai falar, queridos e amados irmãos, do cordeiro que Deus teve que matar, quando Moisés vai falar de Abel, quando Moisés vai falar de Caim, queridos e amados, compreenda que é tudo revelação. É tudo revelação, amados. Queridos e amados, dali concluímos que verdadeiramente o livro de Gênesis fala, queridos e amados, aleluia, do ministério profético. E entenda ainda que no livro de Gênesis, a cada aparecimento de uma pessoa que realmente sobressai, Deus vai, queridos e amados, inserir um pensamento, uma ideia diretamente ligada à palavra do eterno e poderoso Deus. Compreenda ainda, amado no Senhor, que através do nascimento de Caim e Abel, Deus vai, portanto, manifestar duas grandes características. Queridos e amados irmãos, presta muita atenção. Porque Deus vai dizer a Adão que no dia que, portanto, comeres deste fruto, o fruto que Deus havia proibido para que não pudesse ser comido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Adão e Eva vão, portanto, ter contato com aquela árvore, quando Eva vai conceber, queridos e amados, pelo contato com Adão, ele vai, portanto, manifestar tanto o bem quanto o mal. E nós vamos ver a personificação do mal e a personificação do bem nos dois filhos que vão nascer. Nós vamos ver que Abel vai personificar o bem e Caim vai, portanto, personificar o mal. Dali, queridos e amados irmãos, já temos a alusão de duas ideias: a ideia do mal e a ideia do bem, a ideia da treva e a ideia da luz. Portanto, Caim vai personificar a treva e Abel vai personificar a luz. Entenda, queridos e amados irmãos, que a partir do nascimento desses dois, Deus vai, portanto, já amado no Senhor, aleluia, inserir uma ideia, um pensamento. E nós vemos de forma clara, amado, que quando Deus, portanto, vai levantar Abraão, Deus vai, portanto, queridos e amados irmãos, inserir a ideia da fé. É através de Abraão que Deus, queridos e amados irmãos, vai manifestar a ideia da fé para a humanidade. E vemos ainda, queridos e amados, que é em Isaac que, portanto, Deus vai, queridos e amados irmãos, manifestar ou então introduzir o pensamento do sacrifício. E que da mesma forma que o único filho de Abraão, que verdadeiramente fala do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que Abraão teve 8 filhos, 6 com Quetura, 1 com Agar e 1 com Sara. Mas na revelação e na concepção eterna, segundo o pensamento de Deus, queridos e amados, o filho herdeiro, o filho da promessa de Abraão é, portanto, Isaac. E Isaac fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta que foi oferecida a favor de nós. E, queridos e amados irmãos, a cada pessoa em Enoque, Deus, portanto, vai
inserir o pensamento do arrebatamento. Porque a Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus e não se viu mais, pois Deus o tomou. Dali nós entendemos que o tomar de Deus verdadeiramente fala do arpazo. Porque arpazo quer realmente dizer aparecer subitamente e levar algo subitamente. Quer dizer aparecer e levar algo subitamente. É isso que realmente está inserida dentro do pensamento do arrebatamento. Por isso é que Paulo vai dizer em Coríntios que isso será rápido como o piscar do olho. Então, queridos e amados irmãos, entendemos ainda que em Noé Deus insere a ideia da consolação, porque pelo facto, queridos e amados irmãos, de Noé ser o oitavo, e entenda, queridos e amados irmãos, que em 7, desde Adão até Noé, portanto, o oitavo, uma vez que são, queridos e amados irmãos, ignorados 2 pessoas, porque ele seria o 10º, mas são ignorados dentro da genealogia 2 pessoas que não são contados, e portanto Noé aparece como o oitavo. O número 8 fala do Espírito Santo, o número 8 fala da eternidade. Queridos e amados, dali vemos no livro de Gênesis realmente guarda muitos mistérios, muitas coisas. E em cada pessoa Deus vai agora começar, queridos e amados irmãos, a manifestar pensamentos. Em Sodoma e Gomorra Deus vai manifestar o pensamento do seu juízo. E como realmente Deus vai destruir os maus. Queridos e amados, mesmo até no tempo de Noé, Deus também ali já manifesta. No livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus ali introduz já o pensamento da boa nova a partir do proto-evangelho. A palavra proto quer dizer primeiro, evangelho, boa nova. Então a primeira boa nova realmente é Gênesis 3,15. Quando Deus vai prometer, dizendo que colocarei inimizade entre ti, entre a serpente e a mulher, e a descendência da mulher e a descendência da serpente. Portanto, a descendência da mulher pisará a cabeça da serpente, a serpente, portanto, lhe morderá o calcanhar. Eis ali a boa nova, a primeira boa nova, de que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E Jesus Cristo, que é a semente da mulher, quando ele vem, realmente pisa a cabeça da serpente e também nos concede poder e autoridade para nós pisarmos sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do mal. Entenda, queridos e amados irmãos, que o livro de Gênesis é, portanto, converge com o ministério profético. O livro de Êxodo, queridos e amados irmãos, vai convergir com o ministério evangélico. Porque no livro de Êxodo, Moisés desce com a mensagem, queridos e amados irmãos, no Egito, e ele desce com a mensagem de liberação. Ele desce com a mensagem de saída. De saída. Porque mesmo até a palavra Êxodo, queridos e amados irmãos, preste atenção, no grego só o EX. O EX já fala de coisas que estão ligadas a fora. Por exemplo, quando nós falamos exegese. Exegese é fazer um estudo e trazer para fora, queridos e amados irmãos, uma certa ideia, um certo pensamento. Porque exegese realmente quer dizer narração expositiva. Então dali entendemos que aquele ex diretamente está relacionado a coisas de fora. Por isso é que o livro de Êxodo verdadeiramente quer dizer saída, quer dizer partida, sair para fora. E Moisés, portanto, ele vai descer, e mesmo até no inglês exit, aquele exit quer dizer saída. Nós vemos ali sempre nos supermercados e nos lugares públicos. Então aquele EX diretamente quer estar relacionado com o fora. Entenda que Moisés vai descer com a mensagem, queridos e amados irmãos, de abertura, de libertação. E este é o papel do evangelista. O evangelista tem o papel, portanto, de descer, aleluia, aos lugares onde verdadeiramente povos se encontram presos, e ele ir lá com a mensagem de liberação. O profeta tem, queridos e amados irmãos, aleluia, a missão de realmente profetizar e, queridos e amados irmãos, explicar mistérios, coisas escondidas, coisas misteriosas. É, portanto, o profeta que tem a capacidade de vir explicar. E entendemos ainda, queridos e amados, que o evangelista é ele que tem, queridos e amados, o ofício ou o papel, queridos, de ir nos lugares onde pessoas se encontram presas e ir, portanto, lhes aportar a mensagem de libertação. É, portanto, o evangelista que tem esse papel.
Por isso é que os evangelistas têm sempre dentro de si, dentro do seu sangue, ir nos lugares, fazer campanhas, cruzadas. Não estou querendo dizer que os outros ministérios não o devem fazer. Realmente creio que eles também podem fazer e devem fazer. Mas é diretamente um papel do evangelista, queridos e amados, levar o evangelho, levar a boa nova nos lugares difíceis, nos lugares complicados, onde não existe o evangelho, onde existe a escravatura. E da mesma forma que Moisés vai descer no Egito para, portanto, liberar o povo, retirá-los da escravatura física, é da mesma forma que hoje, queridos e amados, os evangelistas descem para ir resgatar, para ir libertar os homens que se encontram sobre a escravatura do pecado e do mundo. Então dali entendemos que o evangelho, o ministério evangélico verdadeiramente converge com o livro de Êxodo. E queridos e amados irmãos, depois vamos concluir que tudo isso se prega em Jesus. Tudo isso, queridos e amados irmãos, converge com Jesus. Entende ainda, querido e amados irmãos, que o livro de Levítico verdadeiramente vai convergir com o ministério doutoral, com o ministério de doutor. Porque é no livro de Levítico que, portanto, Deus vai conceder as prescrições. Porque no livro de Êxodo Deus manda construir o tabernáculo, mas até o final do livro do Êxodo ainda nós não temos nenhuma informação de como o tabernáculo funcionaria, como realmente os sacrifícios seriam feitos, quais são as ofertas que seriam feitas dentro do tabernáculo. E, queridos e amados, quando nós entramos no livro de Levítico, entenda que o livro de Levítico, queridos e amados irmãos, está diretamente ligado a uma família, a uma tribo. O livro de Levítico vem do nome de Levi. Portanto, no hebraico, o nome não é Levi, o nome é Vaikra. A palavra Vaikra quer dizer e chamou, porque os 5 primeiros livros de Moisés, verdadeiramente os seus nomes no Antigo Testamento são segundo a primeira palavra ou a primeira ideia da primeira sentença, a primeira frase do mesmo livro. Por exemplo, o livro de Gênesis é Bereshit, que quer dizer no princípio. Então esse é o nome do livro de Gênesis, queridos e amados, no hebraico. A palavra Gênesis quer dizer princípio, quer dizer gerações, quer dizer início. Então é uma palavra de origem grega. A palavra Êxodo, queridos e amados irmãos, também é uma palavra de origem grega, porque no hebraico o nome do livro é Shemot. A palavra Shemot quer dizer nomes, pelo fato de capítulo 1, versículo 1 do livro de Êxodo diz: estes são os nomes. Então, queridos e amados irmãos, o livro de Êxodo é conhecido no hebraico como Shemot. E o livro de Levítico é conhecido como Vaikra, porque Deus chama Moisés na porta da tenda da congregação. Porque a palavra Vaikra quer dizer e chamou. Ikra quer dizer chamou. Vá quer dizer e. Vaikra quer dizer e chamou. E portanto entendemos, queridos e amados, que Vaikra e chamou, Deus realmente chama Moisés na tenda da congregação para poder, portanto, lhe conceder as prescrições ou as descrições de como o tabernáculo poderia funcionar. E este, queridos e amados irmãos, é o papel do doutor, porque é o doutor que está ali para colocar os pontos nos is e traço nos t's. É ele que está ali para dar a descrição das coisas. É ele que está ali para ensinar. É ele que está ali, queridos e amados irmãos, para edificar o povo de Deus em como realmente as coisas de Deus devem ser feitas dentro da igreja. É ele que está ali para ensinar tanto mesmo até as questões ligadas à doutrina. É ele que deve ensinar todas essas coisas. É ele que deve, queridos e amados irmãos, manifestar e através do ensinamento colocar a ordem dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso é que nós dizemos que é necessário que nas igrejas existam 5 ministérios. Mesmo que existem 2, 3 pastores, mas esses pastores devem ter capacidade. Devem, queridos e amados irmãos, estar dentro deles embebidos, queridos e amados irmãos, os 4 outros ministérios em cada um deles. Para que, portanto, enquanto eles estiverem a fazer o trabalho, eles possam trazer tudo para o povo de Deus, porque é desta forma que, portanto, a estatura varonil de Cristo vai se manifestar no povo. É necessário que a doutrina esteja ali, é necessário que o conhecimento esteja ali, é necessário que a revelação esteja ali, é necessário que, queridos e amados irmãos, a profecia
esteja ali. Dali, queridos e amados irmãos, dizemos que verdadeiramente o ministério doutoral ele converge com o livro de Levíticos, ou Levítico. E entenda ainda, queridos e amados, o ministério, queridos e amados, apostólico, vai convergir com o livro de Números. O livro de Número, queridos e amados, foi dado o nome de Números. E isso começou a partir da Septuaginta. A Septuaginta, queridos e amados irmãos, é a primeira Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego koiné. Grego koiné, a palavra koiné quer dizer comum, porque tal grego era um grego que podia ser entendido até mesmo pelas pessoas comuns, pelas pessoas cultas, pelas pessoas pouco sábias, poucos entendidas, pelas pessoas poucos estudadas. E portanto eles, queridos e amados irmãos, tendo acesso à Septuaginta, eles poderiam também ter capacidade de conseguir ler e compreender algumas coisas. E era portanto esta Bíblia, queridos e amados irmãos, que portanto o livro de Números foi dado o nome de Números, pelo fato de no livro de Números ter se manifesto 2 censos. Porque ali nós vemos 2 vezes o povo todo a ser contado. 2 vezes o povo todo a ser contado. E quando nós vemos uma diferença entre a primeira contagem, o primeiro censo e o último censo, existe uma defasagem no número, na estatística, de mais de 1000 pessoas que já não existiam. Quer dizer que essa defasagem, queridos e amados irmãos, verdadeiramente explica o número de pessoas que haviam morrido durante a viagem, queridos e amados irmãos, no deserto. E entenda ainda que no livro de Número, no final do livro de Número, vai se fazer um novo censo antes das pessoas entrarem, queridos e amados irmãos, aleluia, naquela fase já de eles verem a terra prometida e, portanto, Moisés lhes fazer o resumo de toda a lei, que é o livro de Deuteronômio. Entenda, portanto, queridos e amados, que o livro de Números é chamado no Antigo Testamento como Bamidbar. A palavra Bamidbar realmente quer dizer deserto, porque a Bíblia diz no livro de Números, capítulo 1, versículo 1, o seguinte. Por isso é que dizemos que os livros, os primeiros 5 livros, realmente os seus nomes no hebraico eram dados segundo a primeira palavra ou a primeira frase do primeiro capítulo e primeiro versículo. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Por isso é que eu li Números capítulo 1, versículo 1. É por isso que o livro de Números é chamado de no deserto. Bamidbar. Midbar, deserto. Ba realmente quer dizer no deserto. Esse Ba também é quem está ali no B, Bereshit. Então, B no princípio. Bamidbar, no deserto. Querido e amado irmão, compreenda algo e entenda essa flexão de B para Ba. Entenda que no hebraico não existe vogal, só existe 22 consoantes, que também não é nada o teor, não estamos aqui para ensinar hebraico. Queridos e amados irmãos, entenda algo, que realmente o livro de Números verdadeiramente converge com o ministério apostólico. E é a função do apóstolo realmente começar a ajudar. Abre aqui, vai ali, implanta ali uma igreja, vai ali, implanta uma congregação ali, vai ali, faz aquele trabalho, A unção apostólica realmente manifesta-se desta forma. A unção apostólica, queridos e amados irmãos, está ali para fazer censo, está ali para fazer estatísticas, está ali para notar crescimentos e decrescimento. Realmente é o apóstolo que tem a função de fazer isso. Querido e amados irmãos, ver se as pessoas estão realmente crescendo ou estão decrescendo. Se existe um crescimento espiritual ou um decrescimento espiritual. Esta é a função do apóstolo. E da mesma forma que no livro de Números nós vemos os 2 censos sendo feitos, realmente, queridos e amados irmãos, fala, aleluia, do ministério apostólico. O ministério, querido e amado irmão, pastoral, que é o ministério em que eu, querido e amados irmãos, estou inserido, porque a minha ordenação é a ordenação pastoral. E entenda que o ministério pastoral
realmente é o ministério do resumo, porque a palavra Deuteronômio, vemos ali o Deutero realmente quer dizer dois ou duas. Nômio, realmente no grego nômio quer dizer lei. Nós entendemos que Deuteronômio são as duas leis. Por isso é que entendemos que o livro de Deuteronômio é o resumo da lei. Você vai entender que quando Jesus Cristo foi perguntado por aquele doutor da lei, qual é o maior mandamento? Jesus Cristo vai resumir em 2 mandamentos. Mandamentos que estão diretamente ligados com o amor. E numa próxima oportunidade, numa das gravações de vídeo, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos e os 2. Os 10 mandamentos e os 2. Guarda muito mistério aí, amados. Você vai entender que os 10, queridos e amados irmãos, veio de Leia, Bila e Zilpa. E os 2 veio de Raquel. Aleluia! Portanto, queridos e amados, numa próxima oportunidade, nós estaremos falando sobre os 10 mandamentos e os 2. Mas entenda que quando o Senhor Jesus Cristo vai resumir, Ele vai resumir os 10 em 2. E Ele vai dizer que os 2 que estavam diretamente ligados ao amor, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo vai resumir os 10 em 2 e que diretamente estava ligado ao amor. Entendemos dali que o livro de Deuteronômio, que verdadeiramente é o resumo, queridos e amados irmãos, Deuteronômio fala de 2 leis, e quando Jesus Cristo vai vir resumir, são portanto também 2 leis, o resumo de toda a lei. E entende ainda, queridos e amados irmãos, que nós sabemos que Deus havia dado 613 mandamentos. Mas esses 613 mandamentos, se nós somarmos cada algarismo, vamos somar 613. 6 mais 1 mais 3 vai dar quanto? 10. Quer dizer que 613 mandamentos verdadeiramente falam dos 10 mandamentos. E vamos pegar nos 10 mandamentos, vamos também somar cada algarismo. Vamos meter 1 mais 0, vai dar 1. Quer dizer que os 10 mandamentos se resumem na lei do amor. Queridos e amados irmãos, compreendam que verdadeiramente 613 é o número de ossos que está no corpo humano e o número de vértebras que temos, queridos e amados irmãos, no corpo. E compreenda que para o nosso corpo estar em pé, verdadeiramente Deus vai mostrar que o fundamento são os 613, que fala das 10, que fala do 1. E entenda, queridos e amados irmãos, que nós estamos em pé, estamos em vida, é tudo por causa do amor. Livro de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo. Queridos e amados irmãos, entenda que o resumo de toda a lei verdadeiramente é o amor. 613 igual a 10, 10 igual a 1. Entenda, queridos e amados irmãos, que verdadeiramente o livro de Deuteronômio é o livro do resumo. E entendemos que dentro do livro de Deuteronômio tem tudo. Quer dizer, os 4 livros encontram-se dentro. Os 4 livros, 4 primeiros, de Gênesis até Números, encontram-se resumidos dentro, queridos e amados, do livro de Deuteronômio. E dali nós explicamos, queridos e amados, entenda que Jacó vai abençoar no livro de Gênesis capítulo 49. E também vamos encontrar as bênçãos novamente no livro de Deuteronômio capítulo 33. Moisés vai abençoar as tribos. Então, queridos e amados irmãos, entenda que realmente os 4 primeiros livros nós encontramos eles resumidos dentro do livro de Deuteronômio. Por isso é que dizemos que o livro de Deuteronômio verdadeiramente, amados, aleluia, fala do ministério pastoral. E o ministério pastoral tem dentro dele um bocado de todos. O bocado de profeta, o bocado de evangelista, o bocado de doutor e o bocado, queridos e amados irmãos, de profeta, de doutor, de evangelista e de apóstolo. Dentro, queridos e amados irmãos, do pastor deve existir, queridos e amados irmãos, essas 4 porções que realmente vão constituir o pastor. O pastor tem que ter capacidade de ensinar, o pastor tem que ter capacidade de entender mistérios, isso é a capacidade profética, de ensinar, isso é a capacidade, aleluia, doutoral, de fazer um censo, mais ou menos conseguir ver o crescimento, isso é a capacidade apostólica, e também, queridos e amados irmãos, de tirar as pessoas das
escravatura para a liberdade. Esta é, portanto, a capacidade do evangelista. Portanto, esses 4 ministérios devem realmente estar resumidos dentro do pastor. O pastor deve ter tal capacidade, o pastor deve estar na suficiência, no teto, querido e amado irmão, dessas coisas, em procurar explicar tudo um pouco aos amados. E entenda que realmente o 5º livro, realmente, querido e amados irmãos, explica os 4. E para nós explicarmos muito bem isso, nós vamos buscar uma ideia no livro de Samuel. Ok. Livro de Samuel. Para nós explicarmos como o pastor é o resumo dos 4. Amém? Como verdadeiramente os 4 se encontram dentro do 1. E como o pastor tem que ter isso tudo para conseguir fazer chegar o povo naquela estatura. A estatura varonil do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor tem que saber doutrinar. O pastor tem que saber explicar mistérios. Não é porque, não, pastor, nos explica ainda o silêncio de 30 minutos a meia hora no livro de Apocalipse. O silêncio, houve silêncio no céu de 30 minutos. Nos explica ainda, não, eu só vejo mioma, eu só vejo aquilo, eu só vejo... Não, queridos e amados, o pastor não pode fugir, deve também saber ensinar. Se não sabe, procura aprender para ensinar. O pastor tem que ensinar o seu povo. Ok. Livro de 1 Samuel. Primeira de Samuel. Eu vou ler 1 Samuel capítulo 17. Estamos a explicar como explica os 4. Preste atenção, querido Amazon, porque embora que já falamos ali no que mas estamos a explicar como o 5º realmente vai explicar os 4. Quer dizer, o pastor deve ter dentro dele essas 4 partes. 1 Samuel capítulo 17. Ok. Vou começar a ler a partir do versículo 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras no ribeiro e pô-los no alforje de pastor. Preste atenção, amado. Davi pegou 5 pedras e colocou no alforje de pastor. Davi era pastor e pastor de ovelhas nesse caso. E ele vai apanhar 5 pedras no ribeiro e vai colocar no alforje de pastor e vai ir ao encontro de Golias para, portanto, ir desafiar Golias. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. Aves dos céus, queridos e amados irmãos, são as nações. E nós, quando estivermos a falar das parábolas, vamos ir explicar sobre as aves do céu que vieram fazer ninhagem, porque também no livro de Daniel capítulo 4, quando falam acerca da árvore abatida, cujo tronco foi acorrentado, falam ali que as aves do céu faziam ali a sua casa, quer dizer que eles moravam debaixo daquela árvore. As aves do céu verdadeiramente é uma alusão às nações. O livro de Deuteronômio 28 nos explica isso, mas nós, portanto, estaremos explicando isso nos momentos posteriores. Ao cabo do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu a combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje de pastor, onde ele havia colocado as 5 pedras, e tomou dali uma pedra só. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Querido e amado irmão, compreenda que Davi ele apanhou 5 pedras. Mas quando ele chega em frente do combate com o filisteu, ele vai pegar apenas uma pedra. Quer dizer que essa uma pedra explica, querido e amados irmãos, as 4 pedras. Entenda, querido e amados irmãos, que realmente ele toma 5 pedras, mas ele atira apenas uma pedra. Quer dizer, nós temos 5, mas ele atira apenas uma. Quer dizer que essa uma que ele usa realmente explica as outras 4. Por isso é que Jesus Cristo, quando vem, ele vai dizer que ele expulsava os espíritos pela mão de Deus num lugar. Em outro lugar ele vai dizer que ele expulsa os espíritos pelo dedo de Deus. Porque a mão tem 5 dedos. Deixa só procurar a passagem. Lucas capítulo 11, versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. No Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus Cristo vai dizer que ele expulsa os maus espíritos pelo dedo de Deus. Entenda que o dedo de Deus, queridos e amados irmãos, da mesma forma que Davi, queridos e amados, ele simplesmente usou-se de uma pedra, mas ele havia tomado 5 pedras. Entendemos que a mão de Deus tem 5 dedos, mas quando Deus vai fazer o trabalho, ele vai apenas usar um dedo. O dedo de Deus, realmente, esse um dedo explica os outros 4. Por isso, queridos e amados, é que quando Davi vai ir em frente do combate, ele vai usar apenas uma pedra, mas essa uma pedra explica as outras 4. E nós vamos ler uma outra passagem. Mateus capítulo 12, versículo 28, penso. Mas se eu expulso os demônios, Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Entendemos que aqui estão a nos falar que ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Em Lucas vão nos falar que ele expulsa o Espírito pelo dedo de Deus. Dali entendemos, queridos e amados irmãos, que o dedo de Deus fala do Espírito de Deus. E o dedo de Deus também fala da mão de Deus. Por isso é que você vai entender, queridos e amados, quando Jesus Cristo está lá na cruz, ele vai dizer: Pai, eu rendo entre as tuas mãos o meu espírito. Diretamente, queridos e amados irmãos, ele liga o espírito com a mão. Dali entendemos, queridos e amados irmãos, que verdadeiramente falar da mão de Deus, a intervenção de Deus, é a intervenção de Deus pelo seu próprio espírito. E quando o Senhor Jesus Cristo vem, ele vai apenas usar uma das pedras, queridos e amados irmãos, nas 5 pedras. Portanto, a uma pedra explica as 4 pedras. Então dizemos que o pastor realmente tem dentro dele,
é 4, queridos e amados irmãos, partículas, tem 4 partes. Ele deve saber, queridos e amados irmãos, aleluia, as outras funções para realmente manifestar a estatura varonil de Cristo no povo de Deus. Dali, amados, nós falamos o seguinte: realmente os 5 ministérios, queridos e amados, encontramos dentro do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro profeta, Ele é o verdadeiro pastor, Ele é o verdadeiro evangelista, o verdadeiro doutor, o verdadeiro apóstolo. Queridos e amados, entenda que tudo isso nós encontramos dentro do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que Efésios capítulo 4, versículo 11 nos vai dizer que ele manifestou a nós como. Quer dizer que Ele, portanto, é o original. Que Deus, queridos e amados irmãos, vos abençoe diante deste ensinamento e desta partilha que nós acabamos de ter. Que Deus vos abençoe. Leem bastante a Bíblia, leem bastante, orem bastante, orem, até quando não puderem mais, e meditem até quando não puderem mais. Meditem o quanto possível e orem o quanto possível, e portanto Deus realmente vos vai manifestar a sua graça, e diante desses ensinamentos, muitas das coisas que nós estaremos falando não vai começar a vos passar por cima, porque nós vamos falar disso, falar daquilo. Então é necessário que você seja um homem de leitura e de oração. Que Deus abençoe você, queridos e amados irmãos. Acabamos de falar sobre os 5 ministérios, e realmente podemos mostrar aos amados como esses 5 ministérios se encontram dentro do nosso Senhor Jesus Cristo. E compreenda ainda, nós podíamos fazer mais até uso de uma passagem para explicar um pouquinho sobre Paulo, porque realmente Paulo tinha dentro dele os 5 ministérios, porque Paulo ele mesmo doutrinava, ele mesmo ensinava, era apóstolo, era doutor, ele mesmo também, queridos amados irmãos, era apóstolo, ele era evangelista, ele era pastor. No entanto, por exemplo, na igreja de Éfeso, Paulo também esteve lá, ele era um dos líderes da igreja de Éfeso. Se você, por exemplo, já leste alguns comentários sobre a igreja de Éfeso, Paulo, João, Tiago foram também, queridos e amados, líderes. Timóteo até, não Tiago, Timóteo. Paulo, João, Timóteo realmente foram líderes na congregação de Éfeso. E entenda que realmente Paulo tinha dentro dele os 5 ministérios. E entenda que Paulo era benjamita. Presta atenção. Paulo era benjamita. Benjamim. Vamos demonstrar como Paulo era benjamita, e como realmente Deus, o Senhor já mostrou no Antigo Testamento que Paulo realmente seria o benjamita que realmente manifestaria essas cinco graças dentro dele. Ok? Só para acrescentar um detalhe. O livro de Romanos, penso. Ok. Romanos capítulo 11, vou ler a partir do versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo, querido e amados irmãos, ele era da tribo de Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim. E entendemos que realmente Paulo é ele que vem e explica muitas coisas, ele vem e revela muitas coisas. Ele começa a revelar sobre o tabernáculo, começa a falar sobre o candelabro, fala sobre muita coisa, porque o espírito de ensino estava realmente sobre ele, e ele havia recebido, queridos e amados irmãos, os 5 ministérios. E no Antigo Testamento, vou ler no livro de Gênesis,
Ok. Livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 22. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros conforme a mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu cada um mudas de roupa. Cada um deu mudas de roupa. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Presta atenção. Presta atenção. A cada um dos irmãos, José deu apenas uma muda de roupa, uma muda de roupa, uma muda de... Todos eles deu uma. Mas quando chegou o momento de Benjamim, ele deu 5 mudas de roupa. Roupa nos fala de identidade, quer dizer, ele deu, querido e amados irmãos, 5 identidades. E essas 5 identidades encontramos, portanto, no benjamita que é Paulo. Mas, querido e amados irmãos, daqui estamos simplesmente a deixar ainda assim um pouquinho muito estranho, mas nós vamos evitar esforço para explicarmos isso da melhor maneira possível quando nós falarmos sobre o Espírito Santo. Quando nós falarmos sobre o Espírito Santo, nós, portanto, estaremos tocando nesta porção de Escritura. Mas entenda, queridos e amados irmãos, que Paulo também tinha dentro dele 5 ministérios e ele era, portanto, Benjamim, para realmente explicar que os benjamitas, dentro de Benjamim, quer dizer, os benjamitas, haviam, queridos e amados irmãos, recebido 5 mudas de roupa. Que Deus, portanto, vos abençoe e seja continuamente ao vosso favor. Nós estaremos vindo com outras mensagens mais nas próximas oportunidades. Que Deus abençoe você e Deus abençoe a nossa nação Angola.